processo de renovação do Senado, são 46 novos senadores. Alguns já chegam com uma larga experiência na vida parlamentar. Entre eles, o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, que chega ao Senado após 9 mandatos na Câmara dos Deputados. O senhor foi deputado constituinte. Fui. Eu vi um mandato antes, vim para a Câmara dos Deputados um mandato antes, em 83. E a eleição para a Constituinte foi em 86, de maneira que já estou com 9, concluí ontem 9 mandatos. Senador, e qual a plataforma que o senhor pretende trazer para o Senado? Olha, eu sou um conservador, né, por índole, por formação e por conhecimento. O Brasil é um país conservador e eu sou sintonizado com a sociedade conservadora. Dentro dessa proposta, nós estamos, depois desse período de governos mais focados em outras desconstruções desses valores, eu, então, sou sintonizado com a vontade popular que elegeu o presidente da República e que promoveu essas mudanças que acabou de ser reveladas aqui no Senado, trazer para cá uma grande renovação, tanto lá para a Câmara quanto aqui para o Senado. Então, essa é a minha proposta. Eu sou conservador, defendo a vida, a família, esses são os meus focos principais. Mas é claro que eu tenho, desses anos todos, além do meu conhecimento acadêmico, que me permite ter uma percepção de todos os nossos problemas, eu tenho condições e pretendo contribuir, colaborar nas áreas de segurança pública, que realmente é muito importante, e na área de economia, porque eu também sou economista, e nessa área de economia é onde nós temos que justamente fazer um grande esforço para que ande junto das outras medidas, para que justamente esta popularidade ou esta população que votou em mim, que votou em tantos representantes, não entre num espaço de frustração, num espaço de decepção conosco. Então, o nosso esforço será mantermos-nos sintonizados com a população. Senador, vamos conversar então sobre essa pauta conservadora, né? A defesa da vida. O senhor tem projetos que o senhor pretende trazer ao Senado? Sim, sabe que nem sempre são os projetos que nós trazemos que são os mais importantes. Eu aprendi isso na Câmara, que mais importante do que os projetos é impedir que os projetos que desconstroem a vida, que desconstroem a família, prosperem dentro das casas. Hoje, então, um esforço maior de um parlamentar hoje, da minha experiência, é impedir que a progressão, por exemplo, da liberação do aborto, né? É impedir a ideologia de gênero nas escolas para desconstruir a cabeça dos nossos jovens, é impedir que essas ideologias avancem. Esse é o nosso trabalho. É muito mais importante do que promover novas leis. As leis já existem. O que precisa é evitar que novas leis de desconstrução, fundamentadas nessas ideologias da esquerda que imperaram no Brasil nos últimos 30 anos, em maior ou menor intensidade, progridam. E quais seriam as pautas hoje que o senhor pretende se posicionar contrariamente para impedir esse... Contra o aborto, evidentemente, né? Contra a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero... Mas algum projeto específico que o senhor identifica na pauta do parlamento? Vou repetir. O primeiro passo é identificar quais são os projetos que estão tramitando dentro do Senado Federal e que desconstroem a família e que estão nesse processo de desconstrução. Então, nós vamos impedir, primeiro, que esses projetos avancem. Essa é a realidade. Porque novos projetos nem sempre precisamos de colocar, porque a legislação já é uma legislação conservadora que está sendo agredida por uma transformação brusca de mudanças trazidas, como eu falei, por essas ideologias da esquerda que querem liberar o aborto, que querem a ideologia de gênero nas escolas e que estão nessa revolução cultural mudando a cabeça a partir da primeira infância das crianças. Então, e tem vários projetos andando assim. Então, nós temos que identificar primeiro esses projetos,
e depois vamos ver quais projetos nós vamos propor realmente para aperfeiçoar, então, este pensamento majoritário conservador do nosso povo brasileiro. E em relação à segurança pública, senador, o estado do Rio de Janeiro, né, é um estado que passa por uma situação bastante peculiar, né? E a vocação do Rio é realmente turismo, né? E todas as atividades econômicas conexas são aquelas que geram mais emprego, mais atividade econômica, né? Embora tenha outras atividades, naturalmente, na área do petróleo, na área de estaleiros, etc. Mas essa é a mais importante. E essa é a que a violência mais ofende, porque o turista ele não vem para um espaço onde ele não tenha a tranquilidade de andar na rua, de visitar os museus, enfim, de circular como turista. O Brasil, apesar da sua imensa quilometragem... Nós precisamos realmente valorizar a autoridade policial. Ela tem que ser valorizada, ela tem que ser uma autoridade efetiva. E tudo que for contra a autoridade, os crimes contra a autoridade policial têm que ser agravados. Nós temos que reduzir a maioridade penal para que os jovens de 16 anos não sejam utilizados pelo fato de não terem a maioridade penal, serem inimputáveis, né? Então eles não sejam utilizados pela bandidagem. E precisamos reduzir, então, essa maioridade penal. E outros projetos que temos que ver no próprio Código Penal. Tem que ser revisto buscando sempre reduzir a impunidade, que a impunidade é o fator permissivo para que essa violência toda existe, para que o poder coercitivo do Estado não se implante. Então, nós temos que rever o Código Penal nesses pontos todos, para endurecer justamente a ação da autoridade contra o crime e defender a maioria, que é a população inocente que transita nas ruas. Mas em termos de legislação, o que o senhor acredita que é necessário para reforçar a autoridade policial hoje? A autoridade policial? Primeiro temos que transformar, temos que criar uma lei de combate, mexer na lei de combate ao terrorismo. Criar realmente uma lei definindo que, por exemplo, um portador de arma de guerra, um fuzil, por exemplo, ele não deve estar com boa intenção. Então, esse tem que ser enquadrado como terrorista. E sendo enquadrado como terrorista, ele passa a ser passível de uma ação letal. Como é em todos os países. É a pauta do governador do Rio de Janeiro, né? Está alinhado com a pauta do governador, é a pauta das pessoas que raciocinam contra... porque hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro... Não, fala a pauta que o governador está defendendo. Não é só o governador, porque no Rio de Janeiro hoje, o que acontece? Os bandidos estão mais armados, né, com armas de guerra do que os policiais. Então, há necessidade de se endurecer. E isso é terrorismo. Agora nós estamos vendo, por exemplo, sair do Rio, vamos para Fortaleza. O que estão fazendo em Fortaleza, isso é terrorismo. Então nós temos que ter uma ação antiterrorismo, porque aí, com a ação antiterrorismo, você enquadra esse tipo de ação em guerra, em guerrilha. E você, então, elimina ou tira a justiça do julgamento disso, porque são atos de guerra. Então, esse é um grande passo que tem que ser dado. É uma lei antiterrorismo no Brasil. O mundo todo tem essas leis, só não temos aqui no Brasil. E nós estamos chegando nesse ponto. E em relação à economia, né? O senhor falou que Sim, a economia é muito o senhor é economista também, e o Rio de Janeiro é um estado que... Enfim. Em relação à economia, o que nós temos de fazer de início, e que está sendo feito, é auditoria e fiscalização em todos os chuveiros que deixam vazar o dinheiro do erário. Vou dar como exemplo, ONGs. Nós temos milhares de ONGs no nosso país que formam um exército da esquerda e que só ficam nas tetas da República, que são poucas. Então nós temos que acabar com isso, porque nós temos atualmente ONGs que são sérias e necessárias, mas 90% você pode botar no lixo, porque só sugam a nação.
Nós temos, por exemplo, que juntar agora mesmo, eu vi uma medida sábia, juntar toda a fiscalização e todo o poder de autorização para empresas mineradoras fazerem barragens num único órgão, que hoje tem 6 ou 7 órgãos que dão licença e não é simultânea. Então, eu sou empresário, eu quero fazer uma barragem, eu tenho que pedir licença ao IBAMA, não sei quem, 7. Isso aí tudo para facilitar a corrupção. Então, quando você coloca isso tudo num único lugar, você vai reduzir a possibilidade do desvio de conduta. Então, é o que está sendo feito agora. Todos esses órgãos vão ficar num só. Então, aí não vai ter como. Então, a empresa vai entrar num único local e aguardar uma única autorização e se submeter a uma única autoridade que tem como suporte todos esses órgãos técnicos, naturalmente, para fazer a avaliação. Então, acaba o chuveiro da corrupção. Fiscalização, vamos falar uma outra situação que é recorrente, sindicatos. O Brasil tem 17 ou 18 mil sindicatos. Meu Deus do céu. Mas aí descobriu por quê. Porque criar sindicato é um grande negócio, ou era um grande negócio. Isso nós já conseguimos agora cortar uma das tetas, que era justamente aquela contribuição obrigatória que sustentava os sindicatos. Mas não para aí, não. Os governos anteriores, eles tinham canais de alimentação desses sindicatos por outros motivos, como movimentos sociais, etc. Então, cortar isso tudo. Estou falando de economia para valer. Quantos bilhões são economizados aí? E aí por aí vai. Então, estas medidas serão tomadas, com certeza. São promessas, não são programas de campanha do presidente que assumiu. Por conseguinte, eu sou deste grupo que assumiu, estou sintonizado com essa população conservadora, então nós vamos andar nesse caminho. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Desculpa a minha veemência, mas eu sou um jovem senador veemente. Bom, muito obrigada pela entrevista, você muito obrigada pela atenção. Se você quiser fazer críticas ou sugestões, você pode ligar para 0800 61 22 11. Se você quiser assistir esse programa mais uma vez ou outros programas da TV Senado, eles estão disponíveis no site da TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.